Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da SpaceX, ano de 2019. Houston, temos um problema. Essa frase retrata um fato marcante na história das viagens espaciais. O acidente com o veículo espacial Apollo 13, uma explosão em um dos tanques de oxigênio da nave, causou a destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem um módulo lunar. Demovendo-os, na verdade seria aqui removendo-os do sonho de pisar na Lua. Nessa missão espacial, não foram poucos os problemas enfrentados pelos astronautas nessa missão. Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico, que é o dióxido de carbono, o CO2, exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro com um formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem e neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes. Para a neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio, em sua reação com o dióxido de carbono. O hidróxido de lítio ele forma carbonato de lítio sólido e água líquida. Bom, pessoal, aí vem aqui a questão, né, o que ela fala para a gente, considerando o volume de 246 litros, o gás carbônico produzido pelo astronauta a uma temperatura de 27 graus Celsius e uma atmosfera de pressão, a massa do hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás é de quanto? Quando a gente fala em hidróxido de lítio, e para fazer essa reação de neutralização, é porque a gente tem aí até um ácido que é liberado. Quando a gente libera o dióxido de carbono, ele pode reagir com a água que tem na umidade, né, do ar e formar ali o ácido carbônico. Porque a gente sabe que o CO2 mais H2O, eles reagem produzindo o ácido carbônico, que é o H2CO3. Esse ácido carbônico que a gente tem aqui, por sua vez, ele tem que ser neutralizado. E aí, se a gente utiliza o lítio, né, o hidróxido de lítio, LiOH, a gente vai ter a formação aqui desse carbonato de lítio, que é o Li2CO3, mais moléculas de água, né, mais H2O. Para deixar a equação química balanceada, eu posso colocar 2 mols da nossa base para cada 1 mol do ácido, formando aqui 2 mols de água para cada 1 mol da nossa base. Isso daqui é uma reação de neutralização que tinha sido citada pela questão, né? Para neutralizar esse gás carbônico que vai acabar formando o ácido carbônico, a gente precisa dessa equação química aqui balanceada. O que acontece é o seguinte, a questão ela passa para a gente alguns dados referentes ao dióxido de carbono, ao CO2. Só que a gente vai poder comparar esses dados do CO2, como por exemplo o número de mols dele, com o do ácido carbônico. E o do ácido carbônico eu vou comparar com o do hidróxido de lítio. Por quê? A cada 1 mol de CO2 eu tenho 1 mol de água e formo 1 mol de H2CO3. Essa informação é bem importante para a gente. Bom, primeiro eu vou pegar esses dados e vou jogar eles aqui embaixo. O volume é de 246 litros. A gente tem uma temperatura de 27 graus Celsius e uma pressão, se não me engano, de 1 atmosfera. Vou dar uma olhadinha ali em cima para confirmar. Mas é isso mesmo, 1 atm, 27 graus Celsius e o volume é esse que a questão passou. A massa de hidróxido de lítio, totalmente com esse gás é de quanto? Esse gás que a gente está falando é o dióxido de carbono, a gente está falando aqui do CO2. Bom, pessoal, se a gente utilizar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, o que a gente não tem aqui é o número de mols. Passando o RT para o outro lado da equação, eu vou ter PV sobre RT igual ao número de mols. Eu posso substituir todo mundo aqui da fórmula por pressão, que é 1 atmosfera, 1 atm, vezes o volume, que é de 246 litros,
dividido pelo nosso R, que é a constante dos gases, né, 0,082, atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Isso tudo aí a gente vai multiplicar pela temperatura, que é de 27 graus Celsius, mas na fórmula a gente não utiliza a temperatura em Celsius, a gente tem que utilizar ela na unidade de Kelvin. Para fazer a conversão é fácil, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius que a gente tem, mais o valor de 273. Essa é a fórmula para converter a escala termométrica de temperatura. Então a temperatura que a gente vai utilizar é de 300 kelvins, que é 27 mais 273, tá? Então eu vou pegar aqui os 300 kelvins. Fazendo a multiplicação aqui embaixo, o Kelvin vai multiplicar com esse Kelvin que está a menos 1 aqui embaixo, né? E a gente vai acabar tendo aqui cortar essa unidade de medida. A gente sabe que 0,082 multiplicado por 300 é igual a 24,6. Então a gente vai ter 24,6 atm vezes litro sobre mol, que ficou aqui embaixo. Isso aqui está sendo dividido pelo valor de 1 vezes 246, que vai dar 246 atm vezes litro. Observe que as unidades de medida não podem se cortar, pois são unidades diferentes. Tudo isso aqui, pessoal, era igual a massa. Eu só vou trocar a massa de lugar, vou deixar ela aqui na nossa esquerda, tá? A massa é igual a 246 atm vezes litro sobre 24,6 atm vezes litro dividido por mol. Na divisão, a gente vai cortar atm com atm, litro com litro, e esse mol ele acaba invertendo de posição com atm vezes litro, né? Durante a divisão. E aí a gente vai ter o mol para cima. A massa que a gente quer descobrir, eu falei massa aqui, né? Eu viajei, era número de mols. Deixa eu até apagar ela aqui, ó, para a gente fazer essa correção. É número de mols que a gente tinha lá em cima, ó. A gente estava procurando o N, aí eu acabei trocando para massa sem querer. Então tá aqui. O nosso número de mols vai ser igual a 246 é 10 vezes maior que 24,6. Então, fazendo essa divisão, vai dar 10 o número de mols de dióxido de carbono, de CO2. Eu sei o número de mols de CO2. Logo, eu também sei o número de mols que eu vou ter do gás carbônico, né? Desculpa, do ácido carbônico. Porque eu sei que 1 mol de CO2 está para 1 mol de H2CO3. Se eu tenho 10 mol de CO2, qual vai ser o número de mols que eu vou ter de H2CO3? Vai ser também de 10 mol de H2CO3. Agora, eu vou utilizar esse 10 mol de H2CO3 e vou colocar aqui embaixo na nossa equação química. Eu sei o seguinte, que a cada 1 mol de H2CO3 que eu tenho, eu vou reagir com 2 mols de hidróxido de lítio, não é? A questão não quer saber o número de mols de hidróxido de lítio, ela quer saber a massa dele. Então eu vou fazer o cálculo aqui do lado da massa molar do LiOH. A massa do lítio é 7, a do oxigênio é 16, a massa que a gente tem do hidrogênio é igual a 1. Se a gente somar 16 mais 8, né, vai dar para a gente 24, que é a massa molar que a gente tem do hidróxido de lítio, 24 gramas por mol. No entanto, eu não tenho 1 mol, eu tenho 2 mols aqui. Você vai ter que multiplicar a sua massa de 24 gramas por mol por 2, porque você tem 2 mols de hidróxido de lítio, o que vai dar para a gente uma massa de 48 gramas de LiOH. Agora, essa massa de 48 gramas, ela vem a partir de cada 1 mol que eu tenho de ácido carbônico, de H2CO3. No entanto, eu não tenho 1 mol de H2CO3. Eu tenho 10 mols dele. Descobri isso porque eu tinha 10 mols de dióxido de carbono que a gente achou a partir da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, eu vou dizer que eu tenho, na verdade, 10 mol de H2CO3. E como eu tenho 10 vezes mais o número de mol de um reagente, a massa do nosso outro reagente, que é o hidróxido de lítio, também vai ter que crescer 10 vezes mais. Se você multiplicar por 10 os 48, você encontra o seu X, que vai ser igual a 480 gramas de hidróxido de lítio, LiOH. E essa é a massa que a gente vai ter de hidróxido de lítio para neutralizar todo aquele H2CO3, ou podemos dizer também que neutralizar todo aquele dióxido de carbono que está sendo liberado ali pelos tripulantes dessa espaçonave. Bem tranquila essa questão. Bem tranquila não é, né? Mas é uma questão assim
de nível moderado para alto, vamos dizer para SpaceX, não é das mais fáceis não, né? Mas é uma questão bem legal de ser resolvida porque ela mistura estequiometria com gases, é bem interessante esse exercício. A alternativa correta vai ser a letra E, e nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver na nossa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!